Amados escolhidos de Deus, chegamos ao último dia do mês de agosto de 2025 e o Espírito Santo tem despertado em meu coração uma urgência profunda para falar com vocês neste momento crucial. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem exatamente hoje, 31 de agosto. Deus tem um propósito específico para que estas palavras cheguem até você neste momento preciso da história. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e deixe seu comentário sobre como Deus tem falado ao seu coração nestes últimos dias. Sua participação é fundamental para que possamos continuar compartilhando estas revelações importantes para o povo escolhido. O Senhor tem colocado em meu espírito uma inquietação santa, uma percepção espiritual de que estamos vivendo dias extraordinários, dias em que o véu entre o natural e o sobrenatural está se tornando cada vez mais fino. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos espirituais para ver e ouvidos espirituais para ouvir. O último dia de agosto não é apenas uma data no calendário. É um marco profético que Deus está usando para falar conosco. Vocês, que foram separados desde antes da fundação do mundo, vocês, que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, precisam compreender que não estamos vivendo tempos comuns. Estamos vivendo os dias de que falam as Escrituras, os dias em que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, os dias em que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Mas também são os dias de grande tribulação, dias em que muitos serão enganados, dias em que até mesmo os escolhidos, se possível fosse, seriam seduzidos. O inimigo das nossas almas sabe que seu tempo está se esgotando. Ele sabe que a vitória final de Cristo Jesus está se aproximando e por isso tem intensificado seus ataques contra o povo de Deus. Mas escutem bem o que o Espírito está falando. Vocês não foram deixados órfãos. Vocês não foram abandonados à própria sorte. O mesmo Deus que separou as águas do Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez cair os muros de Jericó, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Deus está com vocês neste último dia do mês. O Senhor tem me mostrado em oração que este 31 de agosto representa um portal espiritual. Um momento de transição onde Deus está preparando seu povo para os eventos que estão por vir. Não falem que não foram avisados. Não digam que Deus não falou ao seu povo. Ele está falando agora, através desta mensagem, através dos sonhos e visões que muitos de vocês têm recebido, através dos sinais na natureza e dos acontecimentos mundiais que observamos dia após dia. A Igreja verdadeira, a noiva de Cristo, está sendo preparada para o grande encontro. Mas esta preparação não é apenas espiritual, é também prática. Deus está chamando seu povo para um nível mais profundo de santidade, para uma vida de oração mais intensa, para um jejum mais consagrado, para uma adoração mais verdadeira. Os dias de cristianismo morno e acomodado chegaram ao fim. Os tempos exigem cristãos de fogo, cristãos cheios do poder do alto, cristãos que não se dobrarão diante dos sistemas deste mundo. Tenho percebido que muitos crentes têm passado por provações intensas nestes últimos tempos. Têm enfrentado ataques na família, na saúde, nas finanças, no ministério. Mas quero que vocês saibam que estas provações não são um acaso. Elas fazem parte do processo de purificação que Deus está promovendo em sua igreja. Como o ourives, que purifica o ouro no fogo, Deus está removendo de nós toda impureza, todo peso que facilmente nos envolve, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Este último dia de agosto marca o fim de um ciclo e o início de outro. Vocês podem sentir no espírito que algo está mudando,
que uma nova estação espiritual está começando. Deus está reposicionando seu povo, está levantando uma geração de intercessores, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres que carregarão a glória de Deus nestes últimos dias. Vocês que estão ouvindo esta mensagem fazem parte desta geração escolhida. O Senhor tem me revelado que nos próximos dias haverá um derramamento especial do Espírito Santo sobre aqueles que estão verdadeiramente preparados, sobre aqueles que têm guardado seus corações puros diante de Deus, sobre aqueles que não se contaminaram com os prazeres e seduções deste mundo. Este derramamento trará cura, libertação, provisão e revelação profética para o povo de Deus. Mas atenção, escolhidos, junto com este derramamento de bênçãos virá também um aumento da perseguição. O mundo não compreenderá o que Deus está fazendo através de vocês. Haverá oposição, haverá incompreensão, haverá tentativas de silenciar a voz profética que Deus tem colocado em vocês. Mas não temam, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Este é o tempo de fortalecer os laços com seus irmãos na fé. Este é o tempo de buscar comunhão genuína com aqueles que compartilham da mesma visão espiritual. Deus está formando células, grupos, comunidades de crentes verdadeiros que se apoiarão mutuamente nos dias difíceis que estão por vir. Não tentem caminhar sozinhos nesta jornada. Deus criou a igreja como um corpo, onde cada membro tem sua função e onde todos se ajudam mutuamente. A oração tem sido a chave que Deus tem me dado para estes tempos. Uma oração diferente, mais intensa, mais específica, mais profética. Deus está chamando seu povo para vigílias de oração, para jejuns prolongados, para momentos de busca da face do Senhor como nunca antes. As orações que faziam diferença no passado podem não ser suficientes para os desafios do presente. Precisamos de uma nova unção de oração, uma nova autoridade espiritual, uma nova ousadia profética. Tenho visto em visão que Deus está preparando uma colheita de almas sem precedentes na história da igreja. Multidões que hoje parecem endurecidas ao Evangelho serão tocadas pelo poder sobrenatural de Deus. Mas esta colheita exigirá ceifeiros preparados, ceifeiros ungidos, ceifeiros que conhecem a voz do Senhor e que não se movem por emoções humanas, mas pela direção clara do Espírito Santo. O inimigo tem tentado semear confusão na mente de muitos crentes sobre os tempos em que vivemos. Alguns dizem que ainda faltam muitos anos para o retorno de Cristo. Outros se tornam negligentes, pensando que não precisam se preparar. Mas a palavra de Deus é clara. Não sabemos o dia nem a hora, mas devemos estar sempre preparados, sempre vigilantes, sempre esperando com expectativa santa a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Este 31 de agosto representa um marco em suas vidas espirituais. A partir de hoje, vocês não podem mais viver como antes. A partir de hoje, vocês precisam assumir sua identidade como escolhidos de Deus de uma forma mais plena, mais corajosa, mais decidida. O tempo de se esconder atrás de desculpas ou de tentar agradar ao mundo passou. O tempo de ser sal e luz chegou. Deus tem colocado dons específicos em cada um de vocês para estes tempos finais. Alguns têm o dom da profecia, outros da cura, outros da palavra de sabedoria, outros do discernimento de espíritos. Não deixem estes dons dormindo dentro de vocês. Busquem a Deus em oração para que Ele os oriente sobre como desenvolver e usar estes dons para a glória do seu nome e para a edificação do seu povo. A santificação não é opcional para os escolhidos de Deus. Vocês foram chamados para serem santos como Ele é santo. Isto significa uma separação radical do mundo, uma consagração total ao Senhor, uma vida de obediência às Escrituras sagradas. Não podem mais viver divididos entre o reino de Deus e os sistemas deste mundo. A escolha deve ser radical
e definitiva. Tenho percebido que Deus está usando as circunstâncias difíceis destes tempos para ensinar seu povo a depender totalmente dele. As incertezas econômicas, as instabilidades sociais, as crises familiares, tudo isso tem um propósito divino, nos ensinar que nossa confiança não pode estar nos homens, nos governos, nos sistemas financeiros, mas única e exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus tem ganhado uma relevância especial nestes dias. Versículos que antes pareciam distantes ou simbólicos, agora se tornam extremamente práticos e atuais. Deus está falando através das Escrituras de uma forma mais clara e direta para aqueles que têm coração para ouvir. Dediquem tempo diário para a meditação na palavra. Não apenas leiam, mas ruminem, mastiguem, deixem que ela penetre profundamente em seu espírito. O jejum tem sido uma arma poderosa que Deus tem levantado para estes tempos. Não jejuns religiosos ou tradicionais, mas jejuns dirigidos pelo Espírito Santo, jejuns com propósitos específicos, jejuns que quebram cadeias espirituais e abrem o céu sobre nossas vidas e nossa nação. Busquem a Deus sobre que tipo de jejum Ele está chamando vocês para fazerem nesta nova estação que está começando. A adoração verdadeira tem o poder de mudar atmosferas espirituais. Quando o povo de Deus se prostra em adoração genuína, os anjos se movimentam, os demônios fogem, os céus se abrem, a glória de Deus desce. Cultivem uma vida de adoração contínua, não apenas nos momentos de culto, mas ao longo de todo o dia, em todo momento, em toda circunstância. Deus está levantando profetas nestes últimos dias, mas também está alertando sobre os falsos profetas que tentarão enganar até mesmo os escolhidos. Desenvolvam o discernimento espiritual. Provem os espíritos. Não aceitem qualquer palavra profética só porque soa bonita ou porque confirma o que vocês querem ouvir. Toda palavra verdadeiramente profética será confirmada pelas Escrituras e pelo testemunho interno do Espírito Santo. A unidade do corpo de Cristo é essencial para os tempos que estão chegando. Deus não está interessado em denominações ou em rótulos religiosos. Ele está interessado em corações unidos pelo Espírito Santo, em pessoas que se amam verdadeiramente como Jesus amou, em crentes que estão dispostos a dar a vida uns pelos outros se necessário for. Este último dia do mês de agosto marca também um tempo de colher os frutos das sementes que vocês plantaram em oração, em jejum, em sacrifício, em obediência. Muitos de vocês têm semeado em lágrimas, mas chegou o tempo de colher com alegria. Deus não se esqueceu das suas orações, dos seus clamores, das suas vigílias. Ele guardou cada lágrima em seu odre, e agora é tempo de receber as respostas. A família de Deus precisa ser restaurada nestes tempos. Os relacionamentos precisam ser curados, os perdões precisam ser concedidos, o amor precisa ser demonstrado em ações práticas. Deus está chamando para um avivamento que começa dentro de casa, que se estende para a igreja e que alcança as nações da terra. O medo tem sido uma das principais armas do inimigo contra o povo de Deus nestes dias. Medo do futuro, medo da escassez, medo da perseguição, medo da morte. Mas vocês, escolhidos, foram chamados para viver em fé, não em medo. A fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Fortaleçam sua fé através da meditação nas promessas de Deus e do testemunho das suas obras poderosas. A generosidade tem sido um teste que Deus tem aplicado ao seu povo nestes tempos de dificuldade econômica. Aqueles que têm sido generosos, mesmo na escassez, têm experimentado a provisão sobrenatural de Deus. Aqueles que têm segurado com mão fechada têm experimentado ainda mais escassez. Deus está ensinando o seu povo sobre os princípios do seu reino.
onde dar é receber e semear é colher. A evangelização precisa ter uma urgência diferente nestes dias. Não podemos mais evangelizar como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Precisamos de uma unção especial para alcançar as almas que Deus tem preparado para receberem o Evangelho. Cada encontro pode ser uma oportunidade divina de plantarmos uma semente eterna no coração de alguém. A guerra espiritual tem se intensificado nestes últimos tempos e muitos crentes não têm compreendido a natureza desta batalha. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aprendam a guerrear no Espírito com as armas que Deus tem colocado à disposição de vocês. A paciência tem sido uma virtude especialmente necessária nestes tempos. Muitos crentes têm se tornado ansiosos porque querem ver os resultados das suas orações imediatamente. Mas Deus trabalha em tempos diferentes dos nossos. Sua paciência não é demora, é sabedoria. Ele sabe o momento exato de manifestar suas respostas, e este momento sempre é perfeito. A humildade é a característica que mais atrai a graça de Deus sobre nossas vidas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nestes dias de manifestação do poder de Deus, é fácil cair na armadilha do orgulho espiritual. Mantenham-se pequenos diante de Deus, reconhecendo que tudo o que têm e tudo o que são vem dele. A perseverança será testada de forma intensa nos dias que estão vindo. Haverá momentos em que parecerá que Deus se esqueceu de vocês, momentos em que a tentação de desistir será grande. Mas lembrem-se, aquele que perseverar até o fim será salvo. A vitória não pertence aos mais talentosos ou aos mais ungidos, mas aos que não desistem de crer nas promessas de Deus. Este 31 de agosto deve ser marcado como um dia de renovação de compromissos com Deus. Um dia em que vocês se prostram diante do Senhor e declaram novamente que Ele é o Senhor absoluto de suas vidas, que vocês pertencem a Ele por completo, que não há nada que não estejam dispostos a entregar se Ele assim pedir. A esperança deve ser a marca distintiva dos escolhidos de Deus nestes tempos sombrios. Enquanto o mundo vive em desespero, vocês devem viver em esperança. Não uma esperança baseada nas circunstâncias, mas uma esperança baseada nas promessas imutáveis de Deus. Esta esperança deve brilhar através de vocês e atrair os perdidos para o reino de Deus. Finalizo esta palavra profética com uma exortação. Não tratem este 31 de agosto como um dia comum. Separem tempo para buscar a face de Deus, para ouvir o que o Espírito Santo quer falar especificamente para vocês, para receberem as instruções divinas para os dias que estão chegando. Deus tem uma palavra específica para cada um de vocês, uma direção particular, uma unção especial. Não percam esta oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de se posicionarem corretamente para os tempos gloriosos que Ele tem preparado para aqueles que o amam.